Capítulo 256 – Dividir e conquistar. Depois de ouvirem a sugestão do jovem oficial, muitos tinham expressões estranhas. Você só pode estar louco. Os orcs são mais fortes e mais poderosos, como você espera que aguentemos numa luta contra tantos? Um subtenente gritou, exasperado. Na verdade não era apenas ele, todos os outros no local também pensavam o mesmo. A estratégia que Fernando propôs era de usar a ala esquerda, direita e cavalaria para cortar o exército orc e dividi-los, deixando uma pequena parte para o exército central eliminar, enquanto eles distraiam a maior parte das tropas. Era basicamente a clássica estratégia militar usada pela humanidade ao longo das eras, seja por Júlio César no Império Romano, ou por Napoleão na Revolução Francesa. Mesmo não sendo alguém proficiente em planejamento militar, Fernando sabia que isso era muito mais eficiente do que lutar de frente. A questão central não é se podemos resistir ou não, o problema é que ao usar essa estratégia, estaremos cortando qualquer rota de fuga. Boris disse, num tom solene. Todos ouviram isso e assentiram. Com a quantidade de tropas que cercavam Belai, mais a quantidade de orcs que lutavam contra o exército central, era simplesmente impossível retomar a cidade. Então qual seria o sentido de se arriscar tanto? Ouvindo isso, Fernando tinha uma expressão fria. Se eles recuassem agora, isso era o mesmo que condenar toda Belai à morte. Não só isso, mas todos que morreram teriam perdido suas vidas por nada. Para ele, isso era inaceitável. Vocês estão esquecendo de um fator importante: foram 30.000 orcs cerceando Belai por dias e ela não caiu. A cidade deve possuir alguma força, se trabalharmos em conjunto. Quando Fernando disse isso, todos tiveram uma mudança de expressão, principalmente Raul, Boris e os subtenentes. A verdade é que o fato do cavaleiro, Sanferma, estar na cidade era um fato desconhecido para as tropas rasas. Apesar disso, esse jovem havia deduzido que havia algum tipo de força que os fez resistir. Tenente Raul, apesar de minha patente maior, o senhor foi indicado como comandante da ala direita, deixo a decisão em suas mãos. Boris falou. Todos os olhares voltaram-se para o homem conhecido como Urso Tirânico, esperando por sua decisão. Raul tinha uma expressão complicada, se dependesse dele, nem sequer estaria nessa batalha. Lutar por uma luta perdida não era algo que ele gostava. Ainda mais sabendo que eles eram meros bodes expiatórios usados pelo general Dimas. Apesar disso, ao olhar para Fernando, conseguiu entender sua mente. Depois de sacrificar tantos homens, recuar sem nada era algo deplorável. Não só eles receberiam a culpa pela perda de Belai, como também seriam culpados pela morte de Sanferma, isso depois de ter tantas baixas. Depois de olhar para Fernando com um rosto sério, Raul sorriu. Fugir com o rabo entre as pernas não é meu estilo. Vamos seguir com a estratégia do oficial Fernando. Quando essas palavras saíram da boca do tenente, todos ficaram chocados. Entendido, se é a sua decisão, mas espero que esteja pronto para assumir a responsabilidade, tenente. Boris falou, com um rosto calmo. Raul, que ouviu isso, assentiu. Se essa operação falhasse, na melhor das hipóteses ele seria mandado para a prisão da Cidade Dourada. Informe a ala esquerda para nos acompanhar no ataque, também entre em contato com Belai. Depois das ordens do tenente, todos começaram a se movimentar. Ao saberem que iriam fazer uma nova investida contra os orcs, muitos soldados tinham rostos pálidos. Eles mal haviam sobrevivido, mas agora tinham que ir para a linha de frente de novo? No pelotão 0, Fernando junto a alguns outros estavam recebendo os primeiros socorros. Vai doer um pouco. Lina disse, com uma expressão hesitante. Não se preocupe com isso. Fernando respondeu, com um rosto calmo. Apesar de temerosa, Lina pegou o braço torcido de Fernando, então fez um movimento brusco. Craque. Vendo o rosto calmo e indiferente de seu líder, ela tinha uma expressão estranha. Já os soldados ao redor, de outros pelotões, estavam sem palavras. Ele ainda é humano? Ele nem demonstra dor mesmo com o braço ferrado daquele jeito. Esse cara é um monstro completo. Ele liderou o pelotão 0 e Lazuli conseguiu matar centenas de orcs. Não só isso, mas soube que junto de 2 cabos conseguiu até mesmo matar um líder orc. Você só pode estar brincando, é impossível um oficial matar um líder orc. Essa informação é verdadeira, tem um amigo no pelotão Lazuli e ele confirmou. Vários comentários e discussões soavam em todo lugar. Os membros do pelotão 0 e Lazuli, por onde andavam, eram vistos com olhos cheios de admiração.
Histórias sobre a batalha estavam espalhando-se como um incêndio entre os batalhões. Theodora, Tom e Ugner eram o foco principal, como os cabos que tiveram as maiores conquistas na batalha da ala direita. Quando as pessoas souberam que aquela grande explosão que matou centenas de orcs foi causada por Tom, seu nome foi comentado de boca em boca, gerando grande repercussão e boatos a seu respeito. Logo ele passou a ser chamado de Assassino das Chamas, devido ao massacre que realizou no campo de batalha. Quanto a Theodora e Ugner, muitos não acreditavam que haviam ajudado a matar um orc líder, apesar disso seus nomes se espalharam, devido à sua força e brutalidade. Diziam que cada um matou dezenas de orcs por si só. Depois de ter seu braço colocado de volta no lugar, Fernando tomou uma poção de cura. Apesar de sua habilidade, autorregeneração estar aos poucos curando o ferimento, não havia tempo suficiente para esperar uma cura natural. Mesmo que não estivesse totalmente curado até a batalha, sentiu que contanto que pudesse balançar uma espada com o braço seria suficiente. Depois de tratar seu ferimento, Fernando convocou os cabos e entregou-lhes algumas dezenas de poções incrementadoras Falser que restavam. Então ordenou que as distribuísse entre aqueles de maior talento e maiores conquistas na batalha. Agora que restavam apenas 50 homens, deveriam fortalecer cada pessoa talentosa a qualquer custo. Quando outros pelotões souberam que o oficial do pelotão 0 estava distribuindo poções incrementadoras Falser àqueles com maiores conquistas na batalha, ficaram sem palavras. Muitos estavam cheios de inveja, desejando poder estar no pelotão 0. Deve-se saber que para soldados comuns, uma poção incrementadora Falser era muito valiosa. Mesmo que melhorasse os atributos até 10 pontos apenas, era o suficiente para transformá-los em soldados de elite. Raul e muitos subtenentes ficaram surpresos ao ouvir sobre Fernando distribuir tantas poções. De onde esse pirralho tirou tantas poções? Raul questionou-se, então lembrou da recompensa pelo obscuro. Para gastar todo o seu dinheiro fortalecendo seus homens, esse moleque não bate bem. Raul pensou, sorrindo. Quando as poções foram distribuídas, muitos soldados do pelotão 0 ficaram cheios de felicidade. Melhorar sua força em um momento tão crucial era algo incrível, poderia ser um salva-vidas. Aqueles que não receberam, ficaram cheios de inveja, culpando-se por não terem se esforçado tanto na batalha. Depois de cerca de 1 hora, as tropas estavam prontas. Quando Dmitri recebeu contato, com informações a respeito da estratégia que a ala direita havia decidido, ficou estarrecido. O que esses lunáticos malditos estão pensando? Dmitri estava fazendo o seu melhor para criar uma oportunidade para recuar, mas os orcs eram persistentes e não recuaram, mesmo após as pesadas perdas que sofreram. Inicialmente ele havia ficado surpreso e feliz ao saber da vitória na ala direita e esquerda, vendo uma pequena esperança. Mas ao receber a notícia da estratégia que usariam, amaldiçoou, cheio de fúria. Major, mas no final não são apenas eles quem estão se arriscando? No pior dos casos podemos apenas abandonar as tropas das alas e fugir. Um tenente sob seu comando falou. Dmitri tinha uma expressão complicada, como o sujeito havia dito, se algo saísse errado, ele poderia pelo menos recuar, levando 4.000 homens vivos de volta para casa. Mesmo que para isso precisasse sacrificar as alas. Como ele havia indicado Raul como comandante da ala direita, não poderia voltar atrás em suas palavras. Como major e comandante de todo o campo de batalha, ele poderia recusar a estratégia, mas isso colocaria as alas sob um impasse. Talvez elas até abandonassem o exército central e fugissem por conta própria. Depois de pensar um pouco, Dmitri concordou com o plano, mesmo que a contragosto. Na ala esquerda, quando o tenente Ícaros recebeu suas ordens, ficou sem palavras. Por um momento até pensou em pegar suas tropas e fugir sozinho. Mas foi um pensamento passageiro, mesmo se o fizesse, seria considerado um traidor, não tendo para onde retornar. O que aquele maldito urso tirânico estava pensando ao vir com essa estratégia ridícula? A tenente Balena gritou, cheia de raiva. Eu não faço ideia. É como dizem, nenhum dos que faz parte da 13ª bate bem da cabeça. Só nos resta segui-lo em sua loucura. Ícaros disse, suspirando. No topo da muralha de Belai, 2 homens estavam lado a lado, olhando o horizonte. Então eles entraram em contato. Um homem alto, com cabelos brancos e as costas levemente arqueadas disse, com uma expressão tranquila. Sinceramente, pensei que eles recuariam depois de algum tempo, deixando nossa Belai por conta própria. Afinal esse é o modus operandi dos leões dourados, e um velho homem disse, enquanto se apoiava com a lança em sua palma. General Teles,
você subestima as pessoas. Há homens bons em todos os lugares. O homem alto e com costas levemente arqueadas falou, com uma risada suave. Ha, mas é claro, afinal o San Fermo está aqui, é graças a vocês que resistimos até agora. Os dois homens riram juntos, como se estivessem numa conversa de bar. Porém, abaixo de suas vistas, milhares de orcs rugiam, enlouquecidos. Então, que tal começarmos a agir? O homem chamado Fermon falou, num tom calmo.